Muito bem, hein? O programa de hoje começa com dicas importantes para você aí que está pensando em comprar um carro usado. Então, ó, papel e caneta na mão que a Aline vai te ajudar a encontrar o seu carro ideal. Pode rodar. Eu fiquei sabendo que você vai comprar um carro usado, verdade? Muito bem. Mas você sabe avaliar um carro usado? Aqui a gente vai dar 5 dicas para você ter uma avaliação para ter total segurança na hora de comprar o seu auto usado. Beleza? Aline, seja bem-vinda à Direção Sobre Rodas. Obrigada, Thiago. A Aline é personal car e trouxe aqui 5 dicas para que você possa comprar o seu carro usado com total segurança. Primeira dica, Aline. Vamos lá, Thiago. A primeira dica é você avaliar o documento do carro e verificar se todas as informações que estão no documento, elas batem com o carro, tais como cor, a placa, a numeração do chassi, você pode confirmar ali nos vidros, o número de motor e avaliar se na observação existe algum problema relacionado ao carro. Vamos à segunda dica? Boa! Segunda dica. A segunda dica, nós vamos fazer um 360 em volta do carro, avaliar a parte externa. Você deve sempre estar num dia claro, num local iluminado, o carro nunca deve estar molhado ou muito sujo. E aí você vai avaliar a diferença de cor entre cada peça do carro. Você vai avaliar também nos faróis e nas lanternas se existe resquícios de pintura, de tinta que alguns funileiros deixam e aí aquele local já pode ter tido alguma batida ou alguma colisão. Boa, essa dica é muito boa, hein? Gostei dela. Não é? Dica Simples. 3, bora! Um item muito importante de ser avaliado no carro são os pneus. Avalie o desgaste dos pneus entre os sulcos, se ele apresenta um desgaste regular, ou seja, se durante toda a extensão do pneu é o desgaste por igual. Avalie a numeração, o tamanho, se é o tamanho do pneu preconizado pela montadora. Avalie se a marca tem uma regulamentação no Inmetro e se a data condiz com a data de fabricação do carro para aqueles carros que possuem uma quilometragem menor. Boa, muito bem. Então, ó, a gente já falou sobre documentação, se está tudo em ordem. A gente já falou também sobre as cores, que às vezes pode ter uma cor diferente da outra, não é isso? Cada peça com uma cor diferente. E o pneu também. O pneu desgastado, o pneu que não é do mesmo ano de fabricação do carro. Isso também desvaloriza o carro na hora da compra ou da venda? Sim, desvaloriza. Eu costumo dizer, Thiago, que donos bem cuidadosos possuem pneus de carros bem cuidados, né? Porque o pneu está ligado diretamente à segurança do carro. Então é muito importante que seja um pneu de qualidade, com validação no Inmetro, do tamanho correto, aquele preconizado pela montadora e que esteja tudo em ordem, né? Isso vai garantir a segurança dos ocupantes. Alinhamento, balanceamento super importantes, porque a gente vê alguns pneus às vezes comido de um lado e o outro super bom, né? Exatamente. Então, a prevenção é importantíssima. E vamos continuar então com as dicas. Dica número 4, vai, Aline. Vamos para a parte interna então do carro. Bora. É muito importante avaliar o desgaste da porta, do motorista principalmente, do banco, a densidade do banco, o volante, a manopla do câmbio e a manopla do freio de estacionamento. É muito difícil que carros que tenham menos de 100 mil quilômetros rodados apresentem desgastes nessa peça. Fiquem atentos a isso. Boa! Bom, tem mais dica ainda, né? Temos. Tem a dica número 5. Vai, Aline. As luzes do painel. É muito importante identificar se quando você liga o carro se vai ficar alguma luz acesa no painel. Porém, algumas pessoas maldosas elas tiram alguns fusíveis ou mexem em algum módulo para que você não perceba que existe uma luz do airbag acesa ou uma luz de injeção. Então, qual é a dica? Observe no momento de ligar o carro se as principais luzes, como por exemplo de injeção e do airbag, se elas acenderam e depois do cheque de módulos, se elas realmente permanecem apagadas. São 170 itens, é isso, Aline? É isso mesmo, Thiago, são 170 itens, praticamente 2 horas de avaliação
para que nós possamos te entregar um relatório baseado em critérios técnicos. E aí você possa decidir ou não pela compra do carro com total segurança. Aline, eu moro em São Paulo, mas eu achei um carro lá no Rio de Janeiro. Você vai até o Rio de Janeiro avaliar esse carro para mim? Sim, aonde o seu carro ideal estiver, eu vou. Bom, eu quero saber de uma história agora, se você já foi para um lugar muito longe avaliar um carro, chegou lá, o anúncio era que o carro era top. Chegou lá, o carro não era nada daquilo. Já aconteceu isso? Isso é mais comum do que a gente imagina, Sério? né? Muitos anúncios, as pessoas falam que o carro é impecável, que o carro é maravilhoso, que o carro está todo revisado e quando a gente chega lá, não é bem assim que as coisas funcionam. O carro é bem diferente daquilo que está descrito. Olha, então tem que ficar atento também nesses anúncios, né? Porque às vezes tem um anúncio meio enganoso, não é verdade? Às vezes a pessoa realmente acredita que o carro dela é impecável e não é. Às vezes ele considera que é o único dono, mas passou do irmão para o primo, então coloca lá do único dono, mas o carro está na família, mas não quer dizer que na prática é o único dono. Ele fala que está revisado, mas já passou o tempo ou não a quilometragem. Então sempre tem que ficar muito atento, né? Exatamente. Aline, pra gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria mostrar você em ação aqui, avaliando esse carro que a gente preparou. Podemos? Vamos lá, partiu! Partiu, roda aí.